Meus amados irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Que a graça de Cristo e a sua paz possa reinar no coração de cada irmão e irmã aqui presente. Amém. Só com esses louvores que acabamos de cantar já poderíamos ir para casa, né? Coisa maravilhosa, né? Prepara o nosso coração para o céu, cantar esses louvores, né? E esperar que Cristo venha nos buscar, né? Irmãos amados, nós estamos pelas noites de domingo fazendo uma exposição do Evangelho de Marcos e nós chegamos no capítulo de número 12, verso de número 13 até o verso de número 17. E nós vamos tratar nessa noite sobre esse assunto, Jesus e a cilada dos herodianos e fariseus. Vamos ler. Abra sua Bíblia, olhe para ela, nós vamos fazer a leitura do texto, nós vamos interpretar o texto e depois nós vamos aplicar o texto para o nosso coração, para a nossa realidade, para a nossa vida, tá bom? Então vamos todos juntos, acompanhem comigo, por favor, o que esta passagem tem a nos dizer. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que apanhassem alguma palavra. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importa com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Trazei-me um denário para que eu veja. E eles lhe o trouxeram. Perguntou-lhe: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Disse-lhe então Jesus: Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Vamos orar? Senhor, abençoa-nos agora pela tua santa palavra e que o Senhor derrame sobre nós, que o Senhor sopre sobre nós o teu Espírito, para que, ó Deus do céu, nós possamos, Senhor, guiados pelo Espírito, aprender, Senhor, uma bela, uma maravilhosa lição para o nosso coração, para a nossa alma, Senhor, para a nossa família nesta noite aqui. Senhor, toma, por favor, o primeiro e último lugar, Senhor Deus, nesta igreja e neste púlpito. E que o Senhor, por favor, nos ajude, ó Deus, a dar ao Senhor aquilo que o Senhor requer de nós. Pois o Senhor Jesus Cristo disse: Dai a Deus o que é de Deus. Então, Senhor, nos ajuda a dar o nosso coração ao Senhor. Nos ajuda agora a dar a nossa atenção à Tua voz que está na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, por favor, a dar atenção, ó Deus do céu, que o Senhor quer para a nossa vida nesta noite. Essa é a nossa oração, o nosso pedido, o nosso clamor. No nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, qual é o contexto desta passagem que nós acabamos de ler? O contexto é a rejeição de Cristo como o Messias. Como nós vimos, desde o capítulo de número 11, verso de número 27, até o início do capítulo de número 12, nós estamos vendo o Senhor Jesus Cristo tendo a sua autoridade rejeitada pelos principais sacerdotes, escribas e fariseus. Jesus, ele é o Messias rejeitado. E nós vimos, meus irmãos, no último domingo, que assim como Jerusalém rejeitou o Senhor Jesus Cristo, assim também 10 vezes mais o Senhor Deus
vai rejeitar o Israel daqueles dias, os judeus, vai agora, meus irmãos, quebrar o monopólio daqueles maus lavradores, e agora o Senhor Deus, ele vai mandar os seus exércitos para poder destruir toda Jerusalém. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele propôs a parábola dos lavradores maus, irmãos, não era somente uma parábola, mas também era uma palavra profética. E isso vai se cumprir no ano 70 depois de Cristo, quando Deus mandou os romanos com os seus exércitos, e eles sitiaram Jerusalém. O comandante Tito, filho do imperador Vespasiano, destruiu os muros, arrasou os rebeldes judeus, queimou o templo que Herodes 40 anos havia embelezado e passou ao fio da espada todos aqueles lavradores maus. A profecia se cumpriu. Nós vamos ver isso, meus amados irmãos, acontecendo logo mais. E aqui, então, nesse texto, nós vamos ver, meus amados irmãos, mais uma vez, a malícia, a astúcia, a hipocrisia demoníaca, tentando, meus irmãos amados, matar o Cristo, o Filho de Deus, o enviado do Senhor para a salvação do seu povo. E agora, irmãos, então, os principais sacerdotes, escribas e fariseus reúnem todo o seu arsenal, toda a artilharia, e eles vão se macumunar até com seus próprios inimigos para poder destruir o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, o reino de Deus que haveria de ser implantado neste mundo. Então, irmãos, nós estamos aqui no contexto da última semana de vida do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver gradativamente as forças malignas se juntarem para poder matar o Senhor Jesus Cristo, tirar a vida de Cristo. E cada vez mais que esses confrontos acontecem, mais nós vamos ver então o endurecimento. Ao invés de eles se quebrantarem, eles se endurecem. E eles vão atrás então de tirar a vida de Cristo. Isso nós vemos claramente. Capítulo de número 12, verso 12. Nós vamos ver isso. Vamos ler todos juntos? E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Mas eles retiraram, mas agora eles estão voltando. E agora eles reuniram uma artilharia. Eles reuniram agora o arsenal. E eles vão apontar para Cristo. O objetivo, meus irmãos, de Marcos, ao escrever essa questão do tributo aqui, e dessa cilada dos herodianos e fariseus, é justamente nos mostrar, meus irmãos, que havia um complô para que o Senhor Jesus Cristo não estabelecesse aqui nesta terra o seu reino, o trono de Davi, não estabelecesse o evangelho, as boas novas de salvação. Nós vamos ver então a religião fria dos fariseus lutar, militar contra o estabelecimento da igreja de Cristo neste mundo. E nós vamos perceber então que Marcos tem o objetivo, irmãos, de nos mostrar que tudo vai culminar agora na prisão, na condenação e na morte do Senhor Jesus Cristo. O objetivo de Marcos ao escrever esse texto é nos mostrar isso. Está às portas. Isso já vai acontecer. Então olha o que está acontecendo. Prestem atenção, vocês que estão lendo o Evangelho. Olhem só o que vai acontecer antes disso. Vai acontecer, vai se cumprir. O Senhor Jesus Cristo disse que ele ia morrer. Mas vejam só o que está acontecendo. Então, irmãos, vamos olhar. Vamos ver aqui então quais foram os métodos, quais foram os argumentos que os inimigos de Jesus usaram para poder tirar a sua vida. Vamos então olhar juntos? Então, em primeiro lugar, nós vamos ver aqui então
a primeira cena, olhem aqui a narrativa e vamos imaginar o que está acontecendo aqui. O Senhor Jesus Cristo chegou em Jerusalém, ele está andando pelo templo, né? Ele expulsa, né, os vendedores do templo, sua autoridade é questionada, e ele está no templo, ele profere a parábola, e Jesus ali continua no templo, e nós vamos ver então, meus irmãos, aqui, a primeira cena, nós vamos ver então no verso de número 13, inimigos se atraindo. Olha só, o que diz aí no verso de número 13? Vamos ler todos juntos? E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos, para que o apanhassem em alguma palavra. Meus amados irmãos, quando o objetivo é destruir o reino de Deus, até inimigos se reconciliam. Forças opostas se atraem para atacar Jesus. Vai dizer aqui que os principais sacerdotes, vejam só, enviaram. Enviaram quem? Alguns dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus, irmãos, eram aquela classe de pessoas estudiosas que se declaravam as mais santas e eram aqueles que promulgavam as leis para o povo. Mas eles agora vão se unir a uma outra classe de pessoas. Quem eram? E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos. Percebam, meus irmãos, que os fariseus eles vão se associar aos herodianos. Vocês sabem quem eram os herodianos? Os herodianos eram aqueles que eram pró-Roma. Eram aqueles, irmãos, que eram pró-Herodes. E eles, então, eram judeus que eram favoráveis que os romanos cobrassem altos impostos, volumosos impostos do seu próprio povo. Eram aqueles que estavam do lado de Roma. E os fariseus, irmãos, eles eram contrários aos herodianos, porque os fariseus diziam que Herodes, ele usurpou o trono de Davi na terra, em Jerusalém. E eles detestavam os herodianos, porque os herodianos participavam das festas licenciosas de Herodes, banqueteavam com eles. Judeus que deveriam estar se consagrando a Deus no templo, eles estavam participando da festa com Herodes, com Pilatos. Como é que pode? O povo de Deus se juntando com o mundo? E os fariseus eram contrários a isso. Falavam contra isso. Mas agora, meus irmãos, vejam só. A coisa é tão satânica. E quando a pessoa para destruir é o Senhor Jesus Cristo, quem é que se junta? Os fariseus e os herodianos. Inimigos se atraíram na causa de tirar a vida do Senhor Jesus Cristo. A causa era destruir o Evangelho. E nós temos, meus amados irmãos, que perceber isso. Quando a causa é destruir o nome de Deus, é macular a honra da igreja, é tirar, amados irmãos, o Evangelho da face da terra, até inimigos se atraem. E o texto vai continuar, e nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, qual foi o método que eles usaram para poder destruir o Senhor Jesus Cristo. Qual foi a armadilha? Qual foi a cilada que eles martelaram na cabeça para poder destruir o Senhor Jesus Cristo? Vamos pegar esse rabino. Ele está tirando a nossa autoridade diante do povo. Vai dizer que o povo se maravilhava com a doutrina dele e seguia ele. Mas eles não poderiam tolerar isso. E eles então se reuniram com os herodianos e perguntaram para os herodianos: nos ajudem. Como é que nós vamos fazer para tirar a vida desse rabino rejeitado aqui em Jerusalém, que está no templo todos os dias ensinando? O que vamos fazer?
Vamos ver aí então, meus amados irmãos, o que é que vai acontecer. Vejam só qual foi o método que eles usaram, verso de número 14. Diz aí, vamos ler? Chegando, disseram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Percebam aqui, irmãos amados, então, chegando os fariseus e herodianos, nós vamos ver essa segunda cena. Sabe qual foi o método que eles usaram quando esses inimigos se uniram para atacar a Cristo? O elogio hipócrita. Que coisa, né? Como é que eles começam aí? Mestre, sabemos que és verdadeiro. Olha só. Rapaz, o Senhor Jesus Cristo começou a se encantar. Né? O Senhor Jesus então abriu os olhos. Realmente eu sou verdadeiro. Né? O que mais? Mestre, nós sabemos que também não te importas com a aparência dos homens. O Senhor Jesus Cristo passou a mão. Realmente eu não me importo. Eu sou o mestre verdadeiro. Meus amados irmãos, isso não colou. A bajulação foi a primeira arma que eles usaram para poder destruir o Senhor Jesus Cristo. E nós notamos aqui. Perceba, meus amados, que eles rasgaram um elogio bonito a Jesus. Mas Jesus, meus amados irmãos, dá um banho de água fria neles, porque o Senhor Jesus Cristo não vê a aparência, mas vê o coração. E foi o próprio Senhor Jesus que lá em Mateus capítulo 12, verso 34, vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. E Jesus então, na sua onisciência, irmãos, ele vai então aqui, né, fazer uma pergunta. Verso de número 15. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: Por que me experimentais? Olha só. Lembram, irmãos amados, o método de Jesus para poder rechaçar esse pessoal? Sempre que alguém vier lhe testar, experimentar o seu cristianismo, o que você deve fazer? Fazer igual Jesus. Sempre responda com uma outra pergunta. Se alguém vier lhe perguntar e dizer: não é você que é o crentarrão? Então você pergunta: e você? O que você faz para você se santificar? O que você tem feito para levar a sua família para o céu? E você? O que você tem feito, né, para poder viver uma vida consagrada a Deus? Isso. Desarma. Jesus, irmãos, vejam isso. Jesus, ele sempre respondia aos questionamentos que faziam a ele com uma outra pergunta. Era o método de Cristo. Vai chegar, acabou que ficava desarmado. Não tinha nada o que falar. E percebam que o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, quando perguntaram, e vejam que eles repetiram a pergunta. No final do verso 14, devemos ou não devemos pagar? Vejam que eles duplicaram a pergunta, dando ênfase. É lícito pagar impostos a César? Devemos ou não devemos pagar? E Jesus então, ele responde, irmãos, a hipocrisia deles com uma pergunta. Qual foi a pergunta? Por que me experimentais? Ai, chega Jesus, foi no coração, na alma deles. Porque Jesus então, meus irmãos, descortina a hipocrisia deles. Jesus mostra a nudez deles. Lembra que nós falamos hoje de manhã que nudez é vergonha, é vexatório? Então Jesus abre a cortina e mostra o que estava acontecendo por trás dos bastidores do palco. Jesus então diz para eles:
por que vocês querem me experimentar? Por que vocês estão urdindo um plano para poder questionar a minha autoridade como Messias, como enviado de Deus? Por que vocês estão me experimentando? Vocês pensam que eu não estou lendo vocês? Na linguagem de hoje, né? Pensa que eu não estou lendo? Pensa que eu não estou vendo o que vocês estão fazendo? Mas Jesus, irmãos, Ele vai revelar aqui, né, para nós, em terceiro lugar, né, essa pergunta, ela era maliciosa. Maliciosa. Jesus, então, vendo que essa pergunta era hipócrita, era para experimentar ele então manda trazer um denário. Verso de número 15. Mas Jesus, percebendo-lhes a hipocrisia, respondeu: por que me experimentais? Trazei-me um denário. Não são vocês que são inteligentes? Não são vocês que são ardilosos e filhos do diabo, capazes de montar, né, uma cilada para poder pegar qualquer incauto? Agora eu vou mostrar para vocês a inteligência divina. E Jesus, então, meus irmãos, manda eles pegar um denário. E vai dizer aí o que aconteceu. Vamos ler aí, verso de número 16. E eles lhe trouxeram. Perguntou-lhe: de quem é esta efígie inscrição? Responderam: de César. Naqueles dias, irmãos, o denário era um salário, um dia de um salário de um trabalhador. E na esfinge do denário, né, de um lado, havia então, né, a esfinge de César Augusto. E atrás havia a inscrição Sumo Pontífice, aquele que era o único mediador entre Deus e os homens, porque o imperador era considerado Deus naqueles dias. Era o sumo sacerdote, o mediador. E essa moeda, meus amados irmãos, ela era o sustento, né, diário e semanal das pessoas, era muito comum. E eles então conseguiram um denário, e o Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer essa pergunta: de quem é esta efígie e inscrição? E eles responderam: de César. Nós vamos ver então, em quarto lugar, a resposta inimaginada de Jesus. Verso de número 17. Vamos ler todos juntos? O que Jesus respondeu? Disse-lhe então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Percebam, meus amados irmãos, o discurso do Senhor Jesus Cristo, a resposta do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma conotação de sabedoria divina. Quem é que ia responder uma coisa dessa? Quem é que, em sua, né, maior inteligência, que ia responder, dar uma resposta dessa para os escribas, que eram os doutores da lei daquela época, e os herodianos, que eram os doutores da política daquela época? Jesus, irmãos, ele nos ensina aqui duas lições. Duas lições. Quando ele diz: dai a César o que é de César. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, está reconhecendo a legitimidade do Estado e do Império Romano sobre Jerusalém. E está, irmãos, declarando que todo o cidadão, ele tinha direito, o dever de pagar imposto a Roma. Percebam, meus amados irmãos, que a pergunta era tão maliciosa que, se o Senhor Jesus Cristo ele responde dizendo que não era para dar, para não pagar imposto, então os herodianos iriam acusar o Senhor Jesus Cristo diante de Herodes de que ele era alguém que estava causando sedição. E ele era um libertino, estava, irmãos, merecendo a morte,
porque ele era alguém que ensinava que não devia pagar imposto. Vejam só. Mas se o Senhor Jesus Cristo responde sim, ele também estava numa encruzilhada, porque os fariseus iriam insinuar, né, que o Senhor Jesus Cristo ele era pró-Roma. E ele estava ensinando que os judeus deviam se subjugar a Roma. Perceba, irmãos, que Jesus estava aqui então na ponta da lança. Na ponta da lança. Jesus estava aqui numa encruzilhada. E nós vamos perceber aqui que quando Jesus diz, dai a César o que é de César, o Senhor Jesus Cristo, então, meus amados irmãos, acaba de dar um banho de água fria nos herodianos e nos fariseus, porque ele legitimou o Estado. E ele diz que faz parte, então, da vida do cidadão comum pagar imposto. Mas, em segundo lugar, quando ele diz, dai a Deus o que é de Deus, Jesus estava ensinando aos herodianos que eles deveriam, assim como eles estavam se juntando com Herodes, para poder viver uma vida licenciosa nos banquetes do mundo, Jesus estava dizendo, vocês querem dar a César o que é de César, mas não estão dando a Deus o que é de Deus. Vocês não são judeus? Não são vocês que vão ao templo? Por que vocês não estão dando o seu coração a Deus? Por que vocês não estão se consagrando a Deus? Por que vocês não estão vivendo uma vida santa como judeu, que crê em Yahvé e Elohim, que crê no sacrifício do Cordeiro? Por que vocês não estão vivendo uma vida santa? Por que vocês estão dando somente a César o que é de César? E não estão se voltando para Deus e vivendo uma vida santa a Deus? Jesus também, meus irmãos, estava aqui ensinando aos fariseus que permitiam que no templo se fizesse um mercado com as ofertas. Jesus estava ensinando aos fariseus, não são vocês que estão criando invencionices e que estão permitindo o mercado da fé no templo? Vocês não têm vergonha de fazer isso? Por que vocês não dão a Deus aquilo que é de Deus? Por que vocês, estão mercadejando com a fé? Por que vocês estão vendendo, martelo consagrado? Por que vocês estão vendendo lápis ungido? Por que vocês estão vendendo cebola ungida para aquelas donas de casa que cozinha mal que só? E compra cebola ungida, pronto, coloca lá, vai cozinhar igual um Masterchef. Eu vou lá na Universal comprar 2 cebolas dessas. Não, estou brincando. Minha esposa vai querer a morte comigo. Estou brincando. Então, meus amados, naqueles dias, as invencionices e o mercadejamento da fé era permitido pelos fariseus. E Jesus está dizendo aqui, vocês estão dando aquilo que é de Deus para os mercadores vender. Vocês estão fazendo do púlpito um mercado. Estão fazendo das coisas sagradas de Deus um produto para vender. Parem com isso. Deem a Deus o que é de Deus. Então percebam, meus amados irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus Cristo aqui ensina uma lição muito dura para aqueles homens. Concluindo, o que vai acontecer então? No final do verso 17, o que acontece? Vamos ler todos juntos? E muito se admiraram deles. E muito se admiraram dele. A sabedoria divina que estava em Jesus, porque ele era Deus. E aqui então Marcos está nos mostrando que Jesus realmente era o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo,
ele vai derrotar mais uma vez os seus inimigos e vai humilhar eles e vai fazer com que eles fiquem de queixo caído e eles reconheçam mais uma vez: esse homem não é um homem comum. Esse homem não pode ser simplesmente um louco ou um falso profeta. Marcos, meus irmãos, ao registrar esse texto, ele está mostrando aqui que Jesus, ele realmente era o Filho do Deus vivo. E ele era Deus. E que ele conhece os corações dos homens. E que ele conhece o meu e o seu coração. E que ele está vendo a nossa religião. E que ele está vendo a nossa vida política também. E que ele está vendo como é que nós nos relacionamos com este mundo e com a igreja. O Senhor Jesus Cristo está vendo. Nós não podemos esconder nada dele. E ele então, meus amados irmãos, nesta noite, está dizendo: dai a César o que é de César, e dai a Deus também o que é de Deus. Então, se você quiser viver a sua vida nesta terra como um cidadão terreno, viva. Você pode viver. Isso é permitido por Deus. Você tem essa liberdade. Mas ao mesmo tempo você tem que buscar o equilíbrio. E viver assim como você tem os pés aqui na terra. A sua cabeça tem que estar no céu. E você tem que dar a Deus aquilo que é de Deus. E o que é de Deus? Tudo o que é nosso pertence a Ele. No Salmo de número 24, meus amados irmãos e irmãs, o salmista vai dizer, leiam comigo, por favor. Vamos abra a Bíblia comigo. Vamos comprovar o que esse pastor está dizendo aí é verdade. Vamos olhar. Abram comigo, por favor. Salmo de número 24, vamos ler todos juntos. Leamos. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Mais uma vez, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Você é de quem? Você pertence a quem? A sua vida pertence a quem? É a você? Não. Tudo o que tem neste mundo e nesse universo é de Deus. E por que nós não queremos dar o nosso coração a Deus? E por que nós não queremos sair do nosso conforto para servir a Deus? E por que nós não queremos deixar esse mundo e colocar a nossa mente no céu? Por que nós não somos mais celestiais? Nós temos, meus amados irmãos, que entender que o Senhor Jesus ensina que nós devemos dar tudo a Deus. Porque tudo neste mundo lhe pertence. Sua esposa não lhe pertence, ela pertence a Deus. Seus filhos não lhe pertencem, pertence a quem? A Deus. Sua casa não é sua, sua casa é de Deus. Tudo que você tem não é seu, é de Deus. Quando nós, irmãos, aprendemos isso, nós vamos aprender o verdadeiro cristianismo. E nós vamos então, amados irmãos, aprender a viver uma vida consagrando nossa esposa, nossos filhos, nossa casa a Deus, porque nós temos que dar a Deus o que é de Deus. Não é nosso. Nada é nosso. É de Deus. Eu quero então, irmãos, finalizar nessa noite fazendo 3 aplicações para o nosso coração. Em primeiro lugar, eu quero que, de maneira prática, você leve isso para a sua vida. Vamos ler todos juntos? A maior. Mais uma vez. Se você quer
ouvir as vozes dos fariseus desses dias, dos religiosos que querem criar uma religião inventada, fria, arcaica. Se o seu coração quiser ouvir, quem sabe, a voz dos herodianos, aqueles que se banqueteiam com este mundo e são mundanos, se você se inclinar para ouvir isso, tenha cuidado. Tenha cuidado. Cuidado com as ciladas. Cuidado com as ciladas do inimigo. Esse texto, meus amados irmãos, ele nos ensina a prestar atenção a quem estamos dando ouvido. A quem nós devemos ouvir? O Senhor Jesus Cristo. Quem tem a palavra final na nossa vida? O Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, não experimentem o mundo. É melhor você experimentar a Jesus e dizer: Senhor Jesus, será que esse caminho de vida que eu estou trilhando é um caminho de vida verdadeiro? E o Senhor Jesus Cristo vai dizer: traz um denário, senta aqui comigo, ouve o que eu tenho para te dizer. Irmãos, a última voz que nós devemos ouvir é sempre a voz de Jesus. Ele é o maior mestre. E ele, irmãos, é a maior autoridade que vai guiar a nossa vida cristã até o fim. Não ouça a voz dos homens. Eles vão querer traçar ciladas para você. Saiba disso. Saiba disso. É difícil. Então, o maior amigo que nós temos nesta vida é o Senhor Jesus. Sempre é Ele. Segundo lugar, vamos ler todos juntos? O Estado. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo de número 13, irmãos, reverberando aquilo que o Senhor Jesus ensina. Abra comigo, por favor. Vamos ler, vamos ver o que as Sagradas Escrituras dizem. Romanos, capítulo de número 13. O que nós devemos entender, nós que somos cristãos, acerca do Estado? Qual é a nossa posição? A nossa posição é de abraçar o Estado ou é de nos apartar do Estado? Qual é a nossa posição? Vamos ler aí todos juntos? Diz assim, Romanos 13. Todo homem está sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele constituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás dela louvor. Algumas seitas, algumas igrejas, irmãos, nós chamamos de igreja, chamamos de seitas heréticas. Eles vão ensinar que nós não devemos obediência ao Estado. Que nós devemos viver uma vida isolada, uma vida comunitária, que não obedece, que não paga imposto, que não obedece às leis deste mundo, porque as leis deste mundo, o sistema deste mundo é mau, é ruim. E nós vamos encontrar várias seitas ensinando isso. Várias seitas ensinando isso. Então, nós olhamos para Marcos, capítulo de número 12, e para Romanos, capítulo de número 13. E nós vamos perceber que o Senhor Jesus Cristo, Ele está nos ensinando que o governo, irmãos, nesta terra é estabelecido por Deus. E pastor, quer dizer que Bolsonaro foi estabelecido por Deus? Foi. Queira você gostar ou não. O Trump, o Vladimir Putin, irmãos, nós temos que entender que Deus, Ele governa os céus e a terra. E não tem nenhum governante, desde os dias, irmãos, antigos, passando pelo tempo apostólico, período neotestamentário,
E os apóstolos entenderam isso, que as autoridades são ministros de Deus e estão estabelecidas por Ele. E apesar de não gostarmos da pessoa que ocupa o cargo, muitas vezes nós não gostamos. Pergunte para o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, se eles gostavam de Nero. Ele não gostava, mas eles tinham que respeitar não a pessoa, mas eles tinham que respeitar o cargo que a pessoa ocupava, porque é ministro de Deus. Para aqueles que fazem o mal, então a espada, mas para aqueles que fazem o bem, eles recebem o louvor da autoridade. Por isso, amados irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo, Ele nos ensina aqui, que nós devemos dar a César o que é de César, nós aprendemos então que nós devemos cumprir com os nossos deveres de cidadão. Então nós temos que ter um polegar assim, quando as pessoas olharem para a nossa vida terrena, nós temos que ver as pessoas olhando, fazendo assim para a gente, dizendo: olha, esse é um cidadão de bem. Essa é uma cidadã gente boa, cumpridor com os seus deveres diante do Estado. Porque, meus irmãos, vai dizer o Senhor Jesus Cristo que quando nós, irmãos, fazemos as coisas certas, nós glorificamos a Deus, o nosso Pai que está nos céus. Então nós devemos viver uma vida correta. Terceiro e último lugar, para finalizar. Vamos ler todos juntos? A igreja para finalizar, eu queria dizer então para você nessa noite: aonde é que você aprende a dar a Deus o que é de Deus? É ficando em casa? Assistindo o Fantástico? No dia de domingo, indo para a piscina? Para a praia? Não. Deus estabeleceu a igreja. Ele estabeleceu um dia sagrado para nós, que é o dia do Senhor, o dia de domingo. E a igreja, irmãos, é o lugar onde nós aprendemos a dar a Deus o que é de Deus. É aqui que a nossa família ela é ajustada. É aqui que a nossa família, irmãos, e a nossa vida espiritual, ela é organizada. E é aqui que nós aprendemos na igreja, nessa porta que Deus estabeleceu na terra, com a crucificação de Cristo. É na igreja que nós aprendemos a dar a Deus o que é de Deus. Então, você quer se tornar um cidadão celestial? Você quer preparar a sua alma para o céu? Então é na igreja de Jesus Cristo que nós aprendemos a dar a Deus o que é de Deus. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos a valorizar a comunhão com os santos. Por quê? Porque é vendo aqueles que são mais maduros na fé e aqueles que vivem uma vida mais santa, é nos espelhando neles que nós vamos então crescer na vida cristã. É aqui, irmãos amados, que nós vamos ouvir estudos maravilhosos. Nós vamos ouvir sermões que nos exortam a ter um amadurecimento, a prosseguir na vida cristã, a largar pecados e viver uma vida mais santa para Deus. É aqui que nós vamos, irmãos amados, aprender a ser cidadãos do céu. Onde é que nós aprendemos que nós devemos amar o nosso cônjuge, amar a nossa esposa? Onde é que nós aprendemos que a esposa tem que respeitar o marido? Onde é que nós aprendemos? É na igreja. O mundo ensina isso? Não. O mundo ensina o adultério. Onde nós aprendemos, irmãos, a viver uma vida santa? Onde nós aprendemos a honrar o nome de Deus e a glorificar o nome de Deus na nossa vida? É na igreja. Onde é que os nossos filhos aprendem
né, que eles devem obedecer aos pais como a Deus que está nos céus. Onde é? É na escola? É na faculdade? Não. É na igreja. Eles aprendem a dar o coração aos seus pais e os pais dar o coração aos filhos, como diz a palavra de Deus. E aí nós aprendemos então a honrar e a glorificar o nome de Deus lá no mundo. E o mundo vai ver a diferença. Que nós estamos honrando e glorificando o nome de Deus. Que nós temos uma vida diferente. Então o mundo não ensina isso. Né? E é aqui na igreja que nós aprendemos ouvindo essas coisas. Né? Coisas verdadeiras, coisas ajustadas, coisas que vão ordenar a nossa vida. É aqui que nós aprendemos que nós devemos ajudar missionários. É aqui que nós aprendemos a ser mais evangelistas, a dar a Deus o que é de Deus. Então, meus amados irmãos, vamos valorizar o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou aqui nessa noite. Vamos dar a César, que é de César, cumprir com as nossas responsabilidades civis, mas vamos também cumprir com as nossas atividades religiosas, vivendo uma vida consagrada a Deus e dando a Deus o que é de Deus. E Deus nos abençoe nessa noite pela sua palavra. Amém.